Boa noite. Estamos aqui com o Dr. Jefferson e vamos falar um pouquinho sobre a desigualdade social. Jefferson, diga um pouco para nós o que você achou da opinião do Florestan Fernandes sobre a desigualdade social. Florestan Fernandes fala que a desigualdade social vai desde as lutas das comunidades indígenas contra os seus colonizadores até as lutas contra o regime de trabalho escravo. Portanto, ele também tenta entender relações sociais em questão racial entre brancos e negros, em que ele interroga, e a dinâmica que acontece na sociedade. Ele tenta discutir, as relações, que estão prevalecendo, as interpretações prevalecendo. E sobre a ideia da desigualdade social de Gilberto Freire, o que você poderia relatar para a gente? Gilberto Freire destacou 2 pontos. A sua responsabilidade por males que ele considerava atribuídos sobre mistura de raças, tais como más condições de saúde e perturbações do crescimento da população. E outros aspectos com esse relacionado, que era o lado esterilizador do latifúndio quanto à diversidade de cultivo, e resultando em péssimas condições de alimentação da população. Trouxe um conceito sobre democracia social de Gilberto Freire. Democracia é um conceito relativo. Sociedades de reconhecimento democrático conciliam democracia com desigualdade. A situação vigente no Brasil é a maior aproximação à democracia racial. Existe em todo o mundo. Essa democracia racial, no entanto, ainda está em formação e não é perfeita, pura. Existem preconceitos, discriminações, existem desigualdades. E agora complemente para nós um pouquinho sobre Sérgio Buarque de Holanda. Desenvolve a ideia de domínio territorial. Quando provedor da dádiva, quando trata igualmente as raízes rurais brasileiras. Ele busca nas raízes ibéricas brasileiras os fundamentos para as relações de mando da subserviência. Tais fundamentos estariam assentados na cultura e da personalidade que marcou o Brasil. A falta de coesão e de princípios na hierarquia e na vida social. Agora compare para nós a ideia de Sérgio Buarque de Holanda e de Gilberto Freire. Gilberto Freire e Sérgio Buarque de Holanda. Bom, Sérgio Buarque de Holanda apresenta a medição de classes sob uma ótica, sob uma outra ótica, Embora as raízes de ambos, Sérgio e Gilberto, estejam apontados para a desigualdade social, isso para eles é tipo uma espécie de fetiche. A ótica do autor de Raízes do Brasil é a do homem cordial, aquele que tem um horror a distâncias e que as suas raízes são de íntimo, uma esfera íntima, como por exemplo o diminutivo do nome, em que é abolido o sobrenome das famílias, das pessoas, e é tudo conhecido, onde você vai na feira e lá você conhece o dono e você tem aquela amizade. Isso seria o homem cordial, que está presente bastante nesse autor. E com isso, Gilberto Freire aludia um ensaio considerando como os aspectos da nossa linguagem isso que eu acabei de dizer, que são os diminutivos e os sobrenomes que não são mais tão utilizados para se referir às pessoas. E agora, para finalizar, diga a ideia de Darcy Ribeiro para nós. Darcy Ribeiro, na obra O Povo Brasileiro, a Formação e o Sentido do Brasil, diz que a diferença social só pode ser sanada pela reforma agrária e pela educação. Ele se propõe a analisar passo a passo a evolução étnica do Brasil. E de início é abordado sobre o cunhadismo, que é como sendo o nascedouro do Brasil, que é a relação entre o português e o índio, e o resultado disso é a miscigenação. A segunda parte é a formação da configuração étnica do Brasil, com o surgimento do negro nesse processo. E a partir daí,
o Brasil vai tendo uma nova aparência e vão surgindo uma nova camada de gente mestiça. São chamados de neo-brasileiros. Em meio a esse processo, são analisados os aspectos sociopolíticos, econômicos e culturais, os quais norteiam a compreensão das mudanças ocorridas, impulsionando pelas contradições dos elementos que constituem a etnia brasileira, resultando na transformação étnica do Brasil. A herança do período colonial escravista, aos dias de hoje, a estratificação da sociedade em classes, daí consiste a desigualdade social e suas vertentes. Bem, estivemos aqui com o Dr. Jefferson, foi um prazer, obrigado pela explicação. Foi um prazer estar podendo compartilhar. Muito obrigado. Boa noite.